Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz de Deus esteja com vocês. Iniciamos agora mais um momento de mensagem, momento de culto, momento onde nós nos colocamos diante de Deus para recebermos aquilo que Ele tem preparado para nós. Que Deus possa falar ao teu coração, que o Espírito Santo possa aquietar sua mente agora, para que você se concentre naquilo que Deus tem preparado. Nós estamos seguindo uma série de mensagens baseado no livro de Atos, olhando para a história da igreja que faz parte da nossa história, ou que a nossa história faz parte dessa grande história que Deus tem para a humanidade. Eu quero convidar você a ler agora comigo o texto de Atos, capítulo 6, versículos 1 até o 7. Atos, capítulo 6, versículos 1 até o 7, diz assim: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Nós estamos falando sobre a nossa história. Na semana passada eu tentei deixar claro que a nossa história só tem sentido quando nós colocamos ela a serviço da história de Deus. Quando nós vivemos a história de Deus em nossas vidas. E quando falamos em história, geralmente nós pensamos em passado, o que aconteceu na história. Mas tão importante quanto conhecer o passado é refletir sobre o que será do nosso futuro, o que vai acontecer na minha história. O nosso texto de hoje mostra que existia um problema interno na comunidade em Jerusalém. 2 povos, 2 costumes diferentes, línguas diferentes, participavam de uma mesma comunidade. E um grupo estava agindo em desvantagem do outro. Essa é a reclamação que eles têm. Um grupo estava sendo deixado de lado. O problema central aqui não é a falta de alimento para as viúvas. Esse é um problema que precisava sim ser resolvido. Mas se a gente parar para analisar, a raiz do problema não estava na falta de alimento. Estava na discriminação que existia entre os grupos. Os judeus de fala grega eram aqueles que haviam crescido na dispersão, aqueles que haviam crescido fora dos costumes judaicos, longe desses costumes do templo, das escolas judaicas, e em grande parte eles tinham absorvido a cultura helenista, a cultura na qual eles cresceram. Já os de fala hebraica, podemos dizer assim que eram os judeus da gema, aqueles que viveram na Palestina, cresceram dentro da cultura dos seus antepassados, aprenderam os seus costumes. E esse segundo grupo se entendia superior ao primeiro, aos de fala grega. E esse era o verdadeiro problema da comunidade em Jerusalém. Mas como isso pode influenciar a nossa história? O que esse problema, esses conflitos da igreja em Jerusalém têm a ver com o nosso tema? Eu quero destacar 3 aspectos que eu acho importante desse texto para a nossa temática. Primeiro, não existe empecilho para Deus fazer a sua história. Olhando para os detalhes do conflito que nós colocamos acima, a gente pode se perguntar por que Lucas não apresenta essa situação em seu texto? Por que ele faz parecer que o problema é apenas a má distribuição de alimento entre a comunidade? A verdade é que o foco desse texto não está no problema, mas sim em como as pessoas que eram revestidas do Espírito Santo resolveram o problema e foram, dessa forma, construindo a igreja. A situação era bastante perigosa e os 12 discípulos não negaram essa situação. Eles não tentaram fugir, mas eles também não dramatizaram, não fizeram dessa situação o fim do mundo.
Eles viram o grande perigo, um perigo real de separação, até mesmo de dissolução de uma comunidade, e eles agiram sabiamente. Não dedicaram tempo a identificar culpados, mas sim em solucionar o problema. Facilmente, numa situação assim, poderia ter resultados trágicos. Poderia afetar drasticamente a transmissão do Evangelho naquele momento, e isso afetaria a nossa história de forma irreversível. Se aquela igreja em Jerusalém tivesse padecido diante desse problema, nossa história estaria afetada drasticamente. Mas dentro de uma situação tão complicada, Deus dá sabedoria para que os discípulos ajam e aquilo que poderia significar o fim da missão se torna o início de um novo ministério que tornou o Evangelho ainda mais relevante ao longo da história da igreja. Os discípulos percebem que é melhor que eles se dediquem à oração e à palavra, mas alguém precisa atender os necessitados. Alguém precisa olhar para essas viúvas. E somente assim seria possível também buscar uma solução para a raiz do problema. A escolha de 7 pessoas para assumirem o ministério da diaconia, que se trata do cuidado aos necessitados, não acontece porque os 12 se acham superiores para realizar essa tarefa. Não é porque eles eram melhores, eu não vou servir à mesa porque eu sou melhor. Mas sim porque eles entendem que não é possível uma única pessoa ou um pequeno grupo de pessoas fazer tudo dentro de uma comunidade. Todos precisam se envolver. Caso eles assumissem também essa tarefa, uma das duas ficaria em segundo plano, e isso iria afetar a missão dada por Deus. Isso fica claro quando logo em seguida, se a gente continuar lendo o texto, nós vemos que Estevão foi o primeiro mártir da fé cristã. Alguém escolhido para cuidar das viúvas, para o ministério diacônico, mas que foi condenado à morte por anunciar a palavra de Deus. O fato de você estar num ministério que não é à frente de uma comunidade não significa que você não vai anunciar a palavra de Deus. Não significa que quem está com o ministério da palavra é mais importante. Os discípulos e os irmãos daquela comunidade entenderam que a missão é a mesma para todos. O que é diferente é a tarefa que cada um exerce dentro dessa missão. Isso não significa que uma tarefa é maior ou melhor que a outra, mas que todos possuem a sua relevância. Sem qualquer uma das funções, o reino não funciona plenamente. Todos precisam agir de acordo com a sua tarefa. Então, quando a nossa história pessoal e a história da nossa comunidade estão alinhadas com a história de Deus para a humanidade, até mesmo os grandes problemas possibilitam que a missão siga adiante. Até mesmo os grandes problemas se tornam testemunho. Esse relato que nós lemos não está na Bíblia por acaso, mas é para testemunhar que mesmo em meio a grandes problemas, Deus age e pode nascer um novo ministério, pode nascer uma nova forma de levar o Evangelho adiante. Quando a gente entende que a missão que nós recebemos é muito maior do que nós mesmos, nós não vamos permitir que as desavenças impeçam que o trabalho seja feito. Isso nos leva ao segundo ponto. Não existe uma comunidade perfeita. Como eu disse, quando nós falamos em história, nós olhamos para o passado. E o grande risco que corremos ao olhar para o passado é idealizar aquilo que já foi, aquilo que já passou. Principalmente quando eu estou diante de um problema no presente, o passado parece que era muito melhor. Muitas pessoas olham para a igreja primitiva, para igrejas que já foram, ou até mesmo para a própria comunidade no passado, e diz, aquele tempo sim foi bom, lá sim era bom. Mas o nosso texto mostra a realidade, e a realidade é que mesmo na comunidade que contava com a liderança dos 12 discípulos de Jesus, os problemas existiam. Não existiu e nunca vai existir uma comunidade de estado puro, perfeita, porque comunidades são feitas por pessoas, e pessoas e nós somos falhos. Então não é um escândalo quando nós nos deparamos com uma comunidade em Jerusalém, onde os discípulos frequentavam, enfrentando um problema de discriminação. Isso apenas mostra que aquela comunidade era muito semelhante às nossas comunidades hoje. Mas com a ajuda do Espírito Santo, ainda assim, nós podemos solucionar as diferenças. Comunidades que enfrentam os seus problemas, que têm as suas dificuldades, onde as pessoas pensam de forma diferente umas das outras,
e isso gera muito atrito, mas que não devem deixar se destruir por isso. Essas são as nossas comunidades. Comunidades que precisam aprender a se edificar apesar das dificuldades. Precisam aprender a usar o problema para fortalecer ainda mais o reino de Deus. Quando nós estamos diante da dificuldade e olhamos para trás e pensamos que no passado sim era bom, a gente percebe que só é possível hoje olhar para trás e dizer que lá era bom, olhar para trás e dizer que lá era melhor, porque os problemas do passado já foram superados. Um dia olharemos para hoje e diremos, aquele dia sim era bom, porque nós estaremos diante de outros desafios, de outras dificuldades. Mas se nós ficarmos olhando para o passado sem fazer nada para resolver o presente, não vai existir um futuro para a nossa história nem para a história da nossa comunidade. Outro erro é viver a igreja seguindo o ditado de que a grama do vizinho sempre é mais verde. Tem pessoas que estão dentro de uma comunidade sempre olhando para a grama do vizinho e a dele sempre parece mais verde. A gente tem muita facilidade em olhar para modelos, para formas de trabalhos que existem à nossa volta, diversos modelos de comunidade, e acreditar que, se a minha comunidade fosse daquele jeito, seria muito melhor. Mas nós precisamos olhar para a nossa realidade e de dentro da nossa realidade extrair o melhor que nós temos. O que funciona lá pode não funcionar aqui. O fato de outra comunidade ser bem-sucedida não significa que ela não tenha problemas. Então a gente precisa olhar para a nossa comunidade e perceber o que nós temos de bom aqui para a gente conseguir resolver aquilo que precisa ser melhorado. Como eu disse na semana passada, o livro de Atos é o livro da nossa história. E a nossa história mostra que desde o início da estrutura da igreja os problemas estão presentes. Nós não vamos conseguir eliminar os problemas da realidade da igreja, mas nós temos a tarefa de aprender a superá-los, priorizando sempre o desenvolvimento do reino de Deus. A gente não vai acabar com todos os problemas, mas temos que superar aqueles que aparecem diante de nós. Em Atos fica claro que a igreja primitiva também tinha problemas, mas o caminho que eles encontraram foi a percepção de que deveriam se dedicar à palavra. E esse é o meu terceiro e último ponto dessa pregação. Eu quero olhar para dentro desse texto para que a gente perceba que para fazermos parte da história de Deus com a humanidade, nós precisamos nos dedicar à oração e à palavra. Os discípulos dizem que devem escolher pessoas capacitadas para atender às necessidades da comunidade, das viúvas, e eles então irão se dedicar à oração e ao ministério da palavra. E eu repito o que eu já disse antes, isso não significa que as atividades deles eram melhor, mas apenas que cada um foi chamado para cumprir uma tarefa distinta e deve fazer isso com zelo e responsabilidade, deve se dedicar para aquilo que foi chamado. O ministério da diaconia, que foi estabelecido a essas 7 pessoas, era fundamental, era totalmente relevante, porque de nada adiantaria continuar pregando a palavra se a comunidade estava dividida por desentendimento no cuidado aos necessitados. Uma coisa não pode andar longe da outra. Não adianta a gente falar sobre paz, sobre viver em comunhão, se a comunidade está dividida. Então era necessário que aqueles 7 resolvesse aquele problema para que outros problemas pudessem ser resolvidos. Mas eu quero olhar para esse versículo 4 de um outro ponto de vista. Os discípulos estavam encarregados do ministério da palavra. Essa era a tarefa deles, levar adiante a palavra de Cristo. Mas isso não isentava os outros membros da comunidade da tarefa de conhecer essa palavra. A dedicação à oração e à palavra é tarefa de todos. Alguns possuem a tarefa de pregar a palavra, mas todos possuem a tarefa de estudar e se aprofundar nessa palavra. Caso os 7 responsáveis por atender os necessitados fizessem isso sem o conhecimento do que Deus tem para a nossa história, da história de Deus para a humanidade, eles estariam fazendo um trabalho excelente, mas seria apenas um assistencialismo, sem relevância espiritual, sem transformação que gera a vida eterna. Indiferente da tarefa que nós realizamos no reino de Deus, precisamos nos dedicar à oração e à palavra, porque é do relacionamento íntimo com Deus que nós vamos receber
o que é necessário para alcançar corações e transformar vidas. Porque nós não somos capazes por nós mesmos, mas o Espírito Santo nos capacita. É Ele quem nos dá poder e autoridade. E não saberemos compreender o Espírito sem um relacionamento, sem um conhecimento da Sua palavra. Nós estamos falando sobre a nossa história. Não apenas aquela que eu vivo no meu tempo de vida, mas a história da qual eu faço parte, que existe desde muito antes de mim e vai continuar existindo até que Cristo retorne para nos levar à eternidade. E essa nossa história é dádiva de Deus, chamando homens e mulheres para participarem de forma ativa no desenrolar dessa história. Por isso, o processo não é perfeito. Sempre vai existir problemas, defeitos, dificuldades. Mas enquanto nós nos mantivermos alinhados com o propósito de Deus para o seu povo, nós podemos ter a certeza de que no final da história tudo vai estar no seu devido lugar. Talvez nem todos farão parte daquilo que Deus tem preparado, mas Deus abre a oportunidade a cada um e nos convoca a abrir as portas da sua história a todos. No próximo sábado nós vamos olhar para o futuro, ainda estudando a história do passado, mas buscando o que ela pode nos ensinar para que a gente continue vivendo, para vivermos adiante. No início eu disse que nós não podemos ficar apenas olhando para o passado, mas nós também não podemos descartar aquilo que já foi feito, tanto os erros quanto os acertos, pois é a partir deles que nós vamos viver a nossa história. Conhecer aquilo que já foi feito e aprender com os erros e com os acertos é fundamental para que a gente cumpra o nosso papel nessa história. Que você possa acompanhar na semana que vem também a próxima pregação, para que a gente feche esse ciclo que fala da nossa história, para que Deus possa mostrar para nós aquilo que Ele tem preparado para a minha vida e para a tua vida a partir da história da humanidade. Eu convido você a baixar a tua cabeça para termos um momento de oração. Senhor Deus, muito obrigado porque Tu nos convida a participarmos da Tua história com a humanidade, Senhor. Obrigado porque nós podemos perceber que a igreja, a comunidade, não é perfeita. Nós não somos perfeitos e nós somos partes desse reino. O Teu reino é perfeito, mas enquanto estivermos aqui neste mundo, nós agiremos de forma imperfeita. Os problemas existirão, as dificuldades virão, mas, revestidos do Teu Santo Espírito, nós seremos capacitados a superá-los. Senhor, nos mostre quais são as dificuldades da nossa comunidade e como nós podemos resolver. Como nós podemos ser agentes de transformação. O que nós devemos fazer, Pai? Que a gente possa aprender com o passado, não ficar preso no passado. Que a gente possa aprender com aquilo que nós temos ao nosso redor de bom, mas que a gente não fique apenas esperando que algo seja feito, mas que a gente olhe para a nossa comunidade e encontre ali o que nós podemos fazer. Senhor, obrigado, porque Tu não nos deixa fora da Tua história, porque Tu não faz ela com os anjos, que seria de forma perfeita, mas Tu convida pessoas como eu, imperfeitas, para fazer parte, para contribuir. Capacite a mim, capacite a cada um que está me assistindo, para que nós possamos realmente participar ativamente daquilo que o Senhor deseja. Oramos pedindo e agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, me despeço de vocês, desejando que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus fale ao seu coração, que você possa entender a nossa história para viver a sua história. Que você encontre o seu ponto de contato com a história de Deus. Que Deus possa estar guardando a sua vida, abençoando você na sua casa, no seu trabalho. Tudo aquilo que você fizer seja debaixo da graça e da bênção de Deus. Um forte abraço a todos e até mais.